Quando você começa a identificar o seu propósito, as coisas começam a funcionar de forma diferente. O único lugar onde dinheiro vem antes de propósito é no dicionário. A letra D antes da P. Só que leva muito tempo pra gente entender isso. E até você pode estar ganhando dinheiro com aquilo, né? Você está trabalhando, mas não está ligado com o seu propósito. Você fala, poxa, por que eu tô fazendo isso aqui ainda, né? Por que eu não consigo virar? E aí você precisa ter o quê? Coragem. Um conselheiro, quando a gente fala de smart money, ele tá aportando seu conhecimento, mas ele também tá gerando valor. Eu entro numa startup, portas que eu vou abrir para essa startup, Exato. Tem um valor, né? Porque esse é o papel do conselheiro. Ajudar o empresário a olhar para frente e para fora dos seus negócios. Eu também digo que o conselheiro tem que ser muitas vezes educador, porque numa empresa menor, você não vai pegar uma empresa com que a governança esteja totalmente implementada. Você também vai ter que ajudar essa empresa e muitas vezes explicar. Você não vai pôr a mão na massa, não é sobre isso que eu tô falando, mas você vai orientar de forma diferente do que uma empresa já estruturada. Olá, conselheiros, conselheiras! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, que vai ao ar tanto pelo YouTube como pelo Spotify aqui da Board Academy. Se é a sua primeira vez no nosso canal, muito obrigado pela sua presença. Te convido para fazer a inscrição e ativar o sininho. Assim você vai receber a notificação sobre outros conteúdos, não só episódios do podcast, como também outros conteúdos aqui da Board Academy. Muito obrigado pela sua audiência. No podcast Os Conselheiros, nós convidamos empresários, executivos, conselheiros, conselheiras que trazem uma pitada de insights para a gente, daquilo que estão vivendo, daquilo que estão vendo, para ajudar você que está aí do outro lado da telinha, ou mesmo nos escutando através do Spotify, não sei qual meio que você está usando agora, mas espero que o episódio de hoje seja mais um muito proveitoso para você, com insights valiosos para a nossa carreira, para a nossa profissão e para as nossas empresas. Sejam muito bem-vindos. Para falar conosco no episódio de hoje, tenho a grata visita de uma colega board member que lá atrás, no começo da Board Academy, já esteve aqui nesse mesmo podcast, na verdade num outro estúdio que nós tínhamos na época, e está voltando aqui para contar o que aconteceu nesses últimos anos, na trilha dela, na jornada dela, né? Atualizações, quanta coisa não muda de um ano para o outro. Imagina 2, 3 anos. Nós vamos receber aqui então para conversar com a gente Regina Castellari. A Regina com ampla experiência executiva, mas conselheira também, ajudando diversas empresas na área de governança, gestão e estratégia. Porque esse é o papel do conselheiro, ajudar o empresário a olhar para frente e para fora dos seus negócios. O dia a dia, o operacional, os colaboradores da empresa devem e já fazem isso. O papel do conselheiro é ajudar justamente nessa estratégia. Como diz o Faria Souza, olhar para os outros lados da montanha, porque o empresário está subindo e olhando um único lado. Nós, conselheiros, podemos, de fora, com um olhar mais oxigenado, digamos assim, trazer insights valiosos para cada um dos empresários. E é isso que a Regina vai fazer conosco hoje aqui. Regina, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Simonato. É um prazer estar aqui de novo com você. E eu sempre fico feliz, né, em poder compartilhar um pouco da trajetória e, às vezes, encurtar o caminho para quem está começando nessa jornada de conselheiro. É verdade. Eu tenho uma pergunta. Quem já viu aqui, já acompanha os nossos podcasts, né? O Simonato é uma vitrola quebrada, toda vez a mesma pergunta. Mas eu e a Rafaela, que está aqui comigo, nós temos o privilégio de sempre ter esse bate-papo prévio, conhecer aqui os nossos entrevistados. Então, para a gente, realmente é um privilégio. Mas você que está em casa, eventualmente, está conhecendo a Regina pela primeira vez, ou qualquer um dos convidados que a gente traz aqui. Então, a gente sempre tem uma primeira pergunta, que é: qual a sua origem, qual a sua formação, como tudo começou? Porque ninguém nasce executivo, empresário ou conselheiro, né? Isso a gente vai, ao longo dos anos, vai se moldando e chegando ao momento que você está hoje, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Conta pra gente. Bom, eu nasci em São Paulo, eu sou a filha mais velha, me formei em administração de empresas, então eu segui assim, a carreira do meu pai, né, que sempre foi um empresário e um executivo na área, ele trilhou a área comercial, na área de plásticos, e eu trilhei minha carreira, né, na área do alumínio. Mas eu iniciei minha carreira em auditoria e consultoria, então foi
uma formação que me deu a base para o resto da minha carreira. Então, foram 6 anos que eu tive a oportunidade de participar de grandes projetos, e tanto de auditoria quanto de consultoria. E aí chegou um momento que eu queria muito trabalhar numa empresa para fazê-la crescer. Desde aquela época eu tinha essa vontade, né? E eu tive a grande oportunidade de trabalhar numa indústria que estava chegando no país, que foi a Latapac Ball, que era uma joint venture entre a Ball Corporation e um grupo brasileiro, que na produção de latas de alumínio para cerveja e refrigerante. E lá eu cheguei quando a fábrica estava sendo construída e fiquei lá 20 anos, mas Anos 90, começo de 2000, por aí. foi em 96 que eu entrei, e até 2016 eu fiquei lá, tive oportunidade de crescer e desenvolver lá dentro, né? E fazia negociações globais, tinha reporte tanto aqui quanto lá fora. Foi uma jornada muito interessante, onde me deu sabe, aquela coisa da caixa de ferramentas para você conhecer várias áreas, conhecer a gestão da empresa desde a criação até realmente expansão, crescimento. Então isso foi uma grande oportunidade para minha formação. Em 2015, a Ball comprou a Hexam, que era nosso maior concorrente. Eu participei de todo esse projeto, onde tinha um due diligence sendo feito, e aí os órgãos antitrust, tanto do Brasil, Europa e Estados Unidos, eles determinaram que a Ball tivesse que desinvestir grande parte dos seus ativos por conta da concentração de mercado. Então foi montado um grupo com 20 fábricas e mais um escritório em cada um desses continentes, e esses escritórios foram vendidos junto com a operação. E eu fiz parte dessa venda, né? E nesse momento, uma outra empresa, que era irlandesa, adquiriu esses ativos, e eu fiquei lá mais 1 ano dentro dessa empresa, nessa transição. Foi quando eu saí e fui trabalhar num grupo brasileiro. E aí foi muito importante Deixa eu só fazer uma pergunta para você, ainda voltando um pouquinho na joint venture. Porque eu também trabalhei numa joint venture e eu não sei se a joint venture que você trabalhou funcionava assim. Você tinha reporte tanto para Ball, a Ball, qual que é a origem da Ball mesmo? É americana. Americana. Para Ball, como também para uma holding ou para uma família da Latapac, ou não tinha administração nenhuma da família Latapac? Tinha. Então, a Latapac era 50% dona o grupo, né, que era a Latapac, tinha 50%, e a Ball 50%. Da Latapac Ball. Da Latapac Ball, né? E na Latapac Ball, quem era o maior acionista era o banco BBM. Então, não era uma família, né, mas era um banco. E reunião de conselho, tinha reunião de conselho de administração. Então, desde o início, eu já tinha esse contato com o conselho. Para mim, o conselho, eu olhava para eles assim, quando eles chegavam, como se fosse Deus estava descendo ali, né? Chegavam de helicóptero, aquela coisa. Vinham de fora, porque tinha gente que vinha lá da Bahia, fora do Brasil e tudo mais. Chegavam na fábrica e eles tinham uma presença muito bacana, porque eles iam visitar a fábrica, eles conversavam com os funcionários, eles tinham contato com toda a gestão. Então, na época, logo no começo, eu era gerente, eu participava muitas vezes de jantares, encontros, onde eles conheciam todo mundo. Por quê? Porque tinha essa proximidade. Era uma cultura muito diferenciada. Ei, você conhece os programas de formação da Board Academy? O PFCC, Programa de Formação e Certificação de Conselheiros, é uma ampla caixa de ferramentas que vai levar você do zero
aos conselhos empresariais. Quer saber mais a respeito? Clica aqui embaixo, faz o scanner do QR Code e saiba mais sobre o nosso programa de formação. Você pode, através do seu conhecimento, da sua experiência, ajudar empresas de todo o Brasil. Participe conosco, seja um board member. Nós fomos concorrentes, pessoal. Ali, no meu caso, de 2001 a 2008, eu trabalhei numa empresa concorrente da Regina, a Crown Cork, né, que também era uma joint venture entre Crown Cork e uma família brasileira, a Grupo Petropar. E tinha a joint venture, e tinha as reuniões de conselho, e esse reporte, e tudo isso que você disse da presença do conselho a cada visita, era realmente muito importante. Isso me chama a atenção, Regina, porque nós estamos falando aqui com executivos também, que pretendem, talvez, em algum momento, fazer a sua migração, aí, a sua continuação de carreira na área de conselho, e mesmo empresários que estão pensando em montar o seu conselho. E olha só que insight interessante. Antes mesmo de sermos conselheiros, isso aconteceu com nós dois e talvez com você que está nos assistindo, nós já presenciávamos na empresa as reuniões de conselho. Eu não era o conselheiro, mas eu entendia que existia uma reunião, que existia um momento da empresa mensal ou trimestral que a coisa mudava. Gente vindo de fora, visitando a fábrica, jantares. E eu, como executivo, tinha que me reportar, preparar apresentações, dar explicações para um conselho. Então, muitas pessoas, quando falam assim, eu não tenho experiência nenhuma com conselho, elas estão se esquecendo que um dia, enquanto executivos, participaram ou reportaram para um conselho. Essa, na verdade, é a nossa primeira experiência como conselho, estando do lado de cada mesa. Isso facilita muito, inclusive, quando você faz uma formação como conselheiro e ainda sendo executivo, porque você passa a entender o outro lado da mesa e como se portar perante esses conselheiros que precisam da nossa ajuda para que eles possam fazer o trabalho deles também, né? Exatamente. E naquela época eu tinha que preparar muita documentação para a apresentação do conselho. Exato. Então, realmente o que você falou é muito importante. E eu vejo também, Simonato, que as pessoas que se preparam hoje num curso de formação de conselheiro e são executivos, elas têm uma outra visão do conselho, elas têm uma outra visão de como elas podem ajudar e, muitas vezes, quando elas não têm essa formação, elas acham que o conselheiro está fazendo pergunta demais, né? E quando ela começa a entender o porquê, ela ajuda o conselho a trabalhar melhor e ajuda a própria empresa nesse crescimento, nessa organização da governança. Então, eu realmente recomendo tanto para um executivo que queira seguir uma carreira de conselheiro, quanto para um executivo que lida com o conselho dentro da sua empresa. É verdade. Hoje na Board Academy, não sei se você sabe dessa estatística, mas 14% dos nossos alunos são empresários. E o empresário vem na Board Academy não necessariamente porque ele quer ser conselheiro. Talvez em algum momento até ele seja, mas porque ele quer entender como funciona para montar o conselho na própria empresa. 51% dos alunos estão na camada do C-Level, são executivos, diretores, CEOs, que estão trabalhando ou estão no processo ali de transição, né? E vem fazer a formação para entender justamente, será que isso é para mim? Será que no futuro eu serei conselheiro? Boa parte deles não está ainda já pensando em ser conselheiro, mas quer saber como reportar, como trabalhar com o conselho da sua própria empresa onde atua. E 30 e poucos por cento já são conselheiros efetivamente que buscam a Board Academy para uma atualização. De forma geral, 47% dos alunos saem daqui e vão efetivamente atuar como conselheiros. E os outros? Os outros ainda estão num outro momento. Empresários que não têm interesse em ser conselheiros ou executivos que ainda estão com o pé no acelerador na carreira executiva, mas queriam ser um executivo melhor, podendo reportar e trabalhar em conjunto, porque não é uma subordinação necessariamente. A gente sabe que existe, né, conselho de administração, fiscal, consultivo, mas mais do que uma subordinação, vamos fazer junto para ajudar a empresa, porque no final das contas eu como executivo quero que a minha empresa vá bem. Eu como empresário, mais do que nunca quero que a empresa vá bem. E o papel do conselheiro é também defender os interesses da empresa, ou seja, 3 personificações distintas em prol de uma mesma coisa, ajudar a empresa a ter maior longevidade, melhores resultados. E é isso que você tem feito na sua carreira, né? Exatamente. E depois que eu saí, né,
desse mercado de embalagens, eu trabalhei 5 anos num grupo brasileiro que fazia reciclagem de metais. E esse grupo era um grupo familiar. Então, para mim também realmente foi um grande aprendizado da dinâmica de uma empresa familiar. Eu digo que se eu tivesse hoje, naquela situação de 5 anos atrás, eu teria talvez um entendimento melhor desse funcionamento da empresa, né, dessa conexão desses indivíduos-chave dentro de uma empresa familiar, como que é essa dinâmica, porque realmente uma empresa familiar funciona totalmente diferente do que uma multinacional. Então, foi um grande aprendizado que somou nessa minha trajetória. Depois que eu saí dessa empresa, foi quando eu conheci a Board Academy. Na verdade, foi até antes, né? Eu conheci a Board Academy, já estava escutando falar, mas eu estava numa loucura dentro da empresa e, e não era momento de eu começar. Então, Talvez seja igual você que está aí assistindo agora a gente. Eu estou ouvindo falar sobre esse mercado de conselho, governança proativa, Board Academy. Estou namorando, estou entendendo se é o meu momento. E a Regina vai falar como é que foi o momento dela. então, o meu momento foi bem interessante, porque eu comecei eu escutei falar do Board Club daquela época, né? E eu falei, poxa, como que funciona? É o Board Club, tem tem curso, treinamento. Então eles me falaram, olha, vai começar depois de amanhã. Então eu já me inscrevi e eu fiz a turma do PFCC, que é o Programa de Formação de Conselheiros, Você foi da turma 1? da turma Da 2. turma 2. Exatamente, foi em outubro que eu comecei. E junto com a turma 2, teve o lançamento do Lean Governance. E era a turma 1. E eu fiz praticamente os 2 juntos, né? Eu estava na metade do PFCC quando eu iniciei o Lean Eu acho que Governance. a turma 2, se não me engano, era de sábado. Era, E aí o Lean Governance você fazia durante a semana. E fez tudo exato. ao mesmo tempo. Exatamente. E para mim realmente fez toda a diferença fazer o Lean Governance. Foi quando me abriu algumas portas, né, para conselhos de startups. E eu queria muito aprender sobre esse mercado da inovação. Então, eu comecei a estudar sobre o tema, fiz até cursos de Lean Startup para entender como que era o funcionamento da startup, conectando com o Lean Governance. E aí eu fui convidada, naquele momento, para participar de um projeto chamado Tailor Made. E esse projeto, ele escolheu 20 conselheiros, 20 startups, para colocarmos o Lean Governance na prática. Foi o MVP do Lean Governance. E foi uma grande oportunidade. Estudar, aprender e colocar em prática já numa startup. Caso real. Caso real. E então eu participei desse projeto. Foi um projeto que foi muito gratificante, porque no final do projeto o CEO da startup deu um depoimento falando como aquilo foi importante para ele. E nesse começo, né, quando eu estava nesse projeto, iniciando esse projeto, eu também comecei a investir em Venture Builder. A Board Academy lançou a Board Ventures e, e eu também me conectei com uma das pessoas que fazia o Lean Governance comigo, que ele era CEO de uma Venture Builder. E isso que eu falo do poder das conexões, né? Você conhecer quem está ao seu redor para ver como você pode ajudar e como você pode ser ajudado também. E foi aí que ele me falou assim, não, você vai ser conselheira das startups que estão no meu portfólio. E aí eu falei, legal, mas eu também quero conhecer a sua Venture Builder, porque se tiver conectada com o meu propósito, eu também vou investir. E foi aí que eu comecei a investir nas duas ao mesmo tempo. Deu certo, comecei a investir, participei da formação de conselhos dentro dessas startups e fui aprimorando a metodologia, né? Tanto é que
depois eu fui convidada para dar aula no Lean Governance. Hoje eu dou aula trazendo da teoria, chama da teoria prática. Então eu trago realmente a teoria e mostro como eu faço na prática. Então eu explico exatamente o meu passo a passo, né, de como eu faço uma reunião de conselho, dos ritos, dos rituais, das rotinas que também uma startup precisa ter, não só uma empresa familiar, como, né, qualquer empresa precisa ter Eu entendo que essas ferramentas. o Lean Governance ele vem justamente para desmistificar o que é governança. Porque você, empresário que está nos assistindo, talvez você já tenha parado para pensar nisso. Conselho não é para mim. A minha empresa não tem ainda o porte. Eu não tenho condição de pagar para 2, 3 conselheiros. Enfim, a gente tem sempre as nossas crenças. E quando a Regina vem aqui e fala que uma startup, que às vezes está começando com um PowerPoint, uma ideia, na fase de ideação, ela já deveria nascer com um conselho montado para ajudá-la nas melhores práticas de governança voltadas para o momento, para o nível de maturidade e de sofisticação que aquela empresa tem naquele momento. Não dá para implementar tudo que uma SA de capital aberto tem numa empresa que está nascendo agora, ou uma empresa que é pequena ainda, como talvez seja o caso da sua empresa, você que está nos assistindo. Mas é possível, sem dúvida, né, Regina? E o Lean Governance mostra isso, que as principais práticas de governança devem ser implementadas em qualquer empresa e que isso traz resultado. Exatamente. E o bacana do Lean Governance é que ele te traz tanto um mapa, né? Ele te traz um canvas onde você tem que você consegue visualizar quais são os principais pontos, né? Os principais itens de governança que uma empresa precisa ter de acordo com o nível de maturidade. Então, quando eu falo de uma pequena e média empresa, a gente fala de níveis de maturidade dentro da sua trajetória. Já numa startup, o nível de maturidade, ele é nomeado, né? Como ideação, validação, tração e escala. Então, o Lean Governance, ele é pautado em cima dessa terminologia, porém, qualquer pequena e média empresa pode utilizar esse mesmo mapa, né, que eu posso dizer, essa mesma trajetória em seu modelo de governança. Deixa eu só pegar aqui um ponto e recapitular o que você trouxe para a gente até agora. Você vinha de uma carreira executiva, joint venture, multinacional, depois empresa familiar, respondendo para conselho, né? Fundo ou banco, né? Banco também é investidor dentro Sim. da joint venture. Vem para a empresa familiar, ou seja, experiências diversas, muito interessantes. Daqui a pouco começa a olhar esse movimento Board Academy, governança, vem para cá e já entra em 2 formações de uma vez só. PFCC, que forma conselheiros voltados para a empresa familiar, médio porte, e o Lean Governance, que é voltado para o ecossistema de inovação, tecnologia e startups. Não satisfeita com as formações, você se torna uma investidora, né, dentro de Venture Builders, 2 Venture Builders, para aportar valor ali em startups. E aí passa também a ser conselheira de startups e o tempo estava sobrando, vou também dar aula e vira uma das professoras aqui da Board Academy. Tudo isso a gente está falando aí nos últimos 3, 4 anos, é isso? Isso começou eu me formei, fiz, né, a formação em 2022, final de 22, de 23 para cá. 2023, são Sensacional, que 3 escalada, anos. hein? Foi. E realmente foi uma mudança, eu vou dizer que nem dizem as startups, uma pivotagem, Pivotagem. né, na minha carreira. E eu digo que foi uma pivotagem não só na carreira, mas como na vida, né? Porque quando você começa a identificar o seu propósito, as coisas começam a funcionar de forma diferente. Então, você identifica aquilo que te traz satisfação, conectado com aquilo que você consegue gerar de valor e que te faz feliz. Então, quando você conecta isso e você encontra o que eu chamo do seu Ikigai, né, é que faz toda a diferença, onde você vê aquilo que você ama fazer com aquilo que você faz bem, com aquilo que você consegue trabalhar e gerar valor, com aquilo que o mundo precisa.
Então, quando você conecta isso é muito poderoso. Eu costumo dizer que o único lugar onde dinheiro vem antes de propósito é no dicionário. A letra D antes da P. Só que leva muito tempo para a gente entender isso, né? Eu não sei se é ali na crise da meia-idade, depois que a gente já conquistou algumas casinhas daquilo que a gente, enquanto jovem, gostaria para a vida, mas chega um momento de qualquer ser humano que ele para fazer essa avaliação. O que eu estou fazendo está alinhado com o meu propósito? No que eu sou bom? No que me deixa feliz? No que entrega de volta para a sociedade algo de valor, né? Eu acho que esse momento de inflexão é que a gente para ver se realmente tudo que me trouxe até aqui vai ser o mesmo que vai me levar para adiante. E eu quero perguntar para você que está aí com a gente nos assistindo, coloca aqui no chat, participa conosco. Você já encontrou o seu Ikigai? O seu propósito? Aquilo que você faz muito bem feito, como diz meu amigo Mário Simões, faria até de graça. E de fazer tão bem feito, com coração, com paixão, pessoas vão te contratar e te remunerar bem por fazer isso. É o que está acontecendo com a Regina hoje. Exato. E quando você descobre o seu propósito, é como se você ajustasse o foco de uma lente, né? Tudo à sua volta ganha clareza e ganha direção. Então, Eu digo que é como se uma cortina se abrisse. Tava ali na frente, mas você não enxergava. E de repente, uau! Entendi. Tem um vídeo que a gente sempre passa aqui na Board Academy do nosso querido Marcos Lila, né? Um abraço, Lila. E ele fala que num dos eventos da Board Academy essa cortina se abriu para ele. Ele entendeu. É isso! Sobre isso. É o tal do Eureka, né? É. Descobrir aonde que eu posso entregar o meu melhor. E aí, quando você está fazendo outras coisas, e até você pode estar ganhando dinheiro com aquilo, né? Você está trabalhando, mas não está ligado com o seu propósito, você fala, poxa, por que eu tô fazendo isso aqui ainda, né? Por que eu não consigo virar? E aí você precisa ter o quê? Coragem. Você precisa ter coragem para decidir, coragem para enxergar aquilo que você pode aportar de valor e ganhar também dinheiro com isso, é óbvio, né? E aí eu falo da sua proposta de valor. Você tem que entender o que você gera, que eu falo também que é o seu smart money. Né? Nas minhas aulas do Lean Governance eu falo muito sobre isso. O que é seu smart money? Presta atenção, anota aí, pega a caneta e o papel aí, gente. A gente vê muito sobre smart money, João Kepler é um dos porta-vozes aí desse termo, mas a Regina vai nos explicar como cada um de nós tem o seu próprio smart money. Exato, porque quando você fala se você fala de uma startup ou de qualquer empresa, né, muitas vezes ela fala assim, eu preciso de dinheiro, preciso de money. Mas só money resolve, né? Então, o smart, que conectado ao money, é o valor do seu conhecimento. Tudo aquilo que você aprendeu durante a sua vida, não só sobre sua carreira, na sua vida, porque você pode ter passado por situações, tanto na sua carreira que você deu tropeções e você aprendeu, e aquilo você pode ajudar alguém que está passando pela mesma situação. Então, é o seu conhecimento, a sua trajetória, a sua bagagem, que ela é única. Então, você tem uma proposta de valor única. Então, aí você conectou o seu conhecimento. Você conectou as suas relações. Qual é o seu networking? Qual é o ambiente que você vive? Qual é o ambiente que você viveu? Quais as pessoas que você já conheceu na sua trajetória? Imagine você sendo conselheiro de uma empresa, tendo alguma pessoa que você conheça, que pode ser um cliente, que pode abrir uma porta, que pode ser uma pessoa que vai poder investir naquela empresa. Isso tem um valor enorme, né? Então, o Smart Money, ele conecta tudo isso que você agregou na sua carreira, na sua trajetória, e que você pode aportar de valor para essa empresa. Então, dá uma aula aqui pra gente, deixa eu ver se eu entendi quem tá aqui nos assistindo, porque tem duas partes interessadas aí. Tem o dono, por exemplo, de uma startup, tá? Então, buscando o sucesso da startup, a consolidação dela, independente da fase que ela esteja, né? E ele precisa de dinheiro. Ele não precisa só de dinheiro, mas ele precisa de dinheiro. Ele pode
pegar recursos com a família, recursos próprios, ele pode pegar um empréstimo no banco, que seriam as formas tradicionais. Mas existe uma outra forma que hoje o mercado chama de smart money, que é onde ele capta recursos que o dinheiro vem, mas não vem sozinho. Ele vem junto com valor agregado, que é o conhecimento de quem está investindo. Seria isso, não? Não, você não precisa investir numa Não startup. não precisa ser dinheiro, Não eu posso precisa ser aportar dinheiro. conhecimento. Exatamente. Um conselheiro, quando a gente fala de smart money, ele está aportando seu conhecimento, mas ele também está gerando valor, porque... Eu entro numa startup, portas que eu vou abrir para essa startup, Exato. tem um valor, né? Exatamente. E muitas vezes também a gente olha, quando você fala de investidor externo, você tem que entender muito bem qual que é a tese desse investidor externo e se ele também pode aportar valor como investidor, que é o smart money, porque muito investidor, além de investir e ele vai fazer, lá na frente, ele vai fazer parte do seu conselho, ele também pode ajudar abrindo portas. Então, quando você olha 2 investidores, um quer aportar 10 milhões e outro quer aportar 8, mas esse de 8 milhões, ele está muito conectado, ele pode te abrir portas e pode te trazer outras oportunidades, talvez valha mais a pena do que você ter um que invista mais. Eu tô pensando, Você entendeu? minha cabeça já foi lá pro Shark Tank. E eu tenho lá o Apolinário, eu tenho ali o pessoal, e cada um ofertando uma participação na minha empresa, e eu tenho que olhar não só pro dinheiro, mas qual deles se conecta mais com o meu negócio e vai me ajudar a fazer aquele negócio crescer. Exato. Não é o dinheiro pelo dinheiro. Não, se conecta com o seu propósito também. Porque eu digo muito isso nas minhas aulas também, do Lean Governance, que quando você conhece o seu valor, você conhece a sua proposta de valor, é o que você vai aportar para essa empresa, você também vai saber se você está entrando no local certo. Claro. Porque se você tem uma oportunidade, surgiu uma oportunidade de eu ser conselheiro dessa empresa. Poxa, vou lá, né? Porque eu quero ser conselheiro, então vou pegar essa oportunidade para mim. Só que antes disso, verifique se essa empresa se conecta com o seu propósito, se o propósito dessa empresa se conecta com o seu propósito, se você se conecta com os valores daquela empresa, se você pode aportar realmente conhecimento, se está naquele momento de aporte, porque vamos supor que você fala assim, eu só quero entrar em empresas que já estão numa fase de escala, porque nessa fase eu eu quero ser conselheiro de administração e tudo mais. Então, o seu propósito é ser um conselheiro de administração de uma empresa Que já está funcionando, já está faturando. Exatamente. Agora, se você quer entrar numa empresa já nas fases iniciais, a sua dedicação tem que ser outra. Eu também digo que o conselheiro tem que ser muitas vezes educador. Porque numa empresa menor, você não vai pegar uma empresa que a governança esteja totalmente implementada. Você também vai ter que ajudar essa empresa e muitas vezes explicar. Você não vai pôr a mão na massa, não é sobre isso que eu estou falando. Mas você vai orientar de forma diferente do que uma empresa já estruturada. Por isso que eu digo, você tem que entender aonde você quer estar e definir a sua proposta de valor. Uma pergunta. Você começou lá atrás na sua fala, dizendo que veio para a Board Academy, PFCC, Lean Governance. Em algum momento você foi apresentada a uma Venture Builder que a Board Academy possui, que é a Board Ventures. Lá dentro conheceu uma pessoa que também tinha uma outra Venture Builder e você passou a ser investidora e conselheira dentro das duas Venture Builders. O que é uma Venture Builder? Qual a diferença de meu colega aqui que está nos assistindo, pegar o seu dinheiro ou o seu tempo e ir diretamente numa startup, vou procurar uma startup, alguém, o filho do meu vizinho, um familiar, não sei, e, na verdade, entrar via uma Venture Builder. Quais são as diferenças desses caminhos? A Venture Builder, o builder quer dizer construção, né? Então, é como quando você aporta dinheiro numa Venture Builder, esse capital, ele não é destinado diretamente para a startup. Todo esse capital é destinado para a construção, ajudar nessa buildagem, nessa construção da startup. Então, tem toda uma estrutura, onde essa estrutura tem
o head de inovação, tem as reuniões, né, semanais de acompanhamento, para colocar realmente ali a mão na massa e ajudar a startup nesse crescimento. Então, você investe, e aí, fazendo parte dos investidores, você pode fazer parte também do conselho das empresas, mas aí tem todo um processo onde existe esse match, que é justamente essa questão do smart money que eu estou falando, onde a empresa tem que ver, bom, esse conselheiro conecta com essa empresa. Eu participo, muitas vezes, de bancas para a seleção das startups. Então, eu também, durante a minha trajetória, eu também fiz outras formações na board, até o Lean Investor, ele trata muito disso e te dá um upgrade nesse seu processo de entendimento de como funciona a startup, como investir numa startup, como ser um conselheiro investidor, né? Mas até antes mesmo disso, eu já comecei a participar desses processos de análise para verificar se realmente essa startup está pronta para entrar, se faz parte daquela tese. E aí, muitas vezes eu falo, poxa, gostei muito dessa startup e eu quero ajudar. Então, às vezes eu começo com uma mentoria para ajudar um tema específico e montamos um conselho. Que a mentoria é uma pessoa que ajuda, né? Muitas vezes me perguntam, qual a diferença entre mentor, advisor e conselheiro? Então, o mentor, ele muitas vezes ajuda num tema específico. Então, ele vai, eu sou especialista na área comercial e eles estão precisando realmente de uma ajuda nessa área. Então, vou lá, ajudo, terminou, vou embora. Já um advisor é como se fosse um conselheiro, mas ele é sozinho. É um conselheiro que ele trata de vários temas. Não tem ainda um conselho instaurado. Exatamente. Né? Mas é o princípio da instauração de um conselho. Exatamente. E já o conselho, ele teoricamente deveria ter mais de 3 pessoas numa startup. Em alguns casos, 2 pessoas, porque às vezes a startup está bem no começo, não faz sentido você ter mais pessoas, mas pode já acontecer isso. Eu já tive startup com 4 conselheiros, né? E assim, é sempre importante você ter essas diversas visões. Então, um resumo aqui para quem está nos assistindo. Eu posso ser um investidor e não ser conselheiro. Sim. Eu posso investir direto na startup ou investir através de uma Venture Builder. Eu posso ser conselheiro diretamente de uma startup ou, através de uma Venture Builder, ser designado para ser conselheiro de uma startup. Ou eu posso fazer as duas coisas. Eu posso diversificar os meus investimentos e investir numa Venture Builder e, ao mesmo tempo, as startups selecionadas ali que vão receber esse apoio, essa orientação contínua da Venture Builder, eu ser um dos conselheiros que vai acompanhar parte dessas startups, porque, afinal de contas, nada melhor do que acompanhar startups que estão sendo investidas, que estão sendo aportadas por onde eu coloquei o meu dinheiro na Venture Builder, né? Exato, exatamente. Então, tem vários caminhos. Você pode também se conectar no Sebrae. Lá no Sebrae, muitas vezes, eles têm inscrição para que você seja um mentor de uma startup, né? Tem diversas associações focadas em até você ser um investidor anjo, né? Investidor anjo. Nós temos aqui alguns parceiros, né, estratégicos da Board Academy. Nós temos a Bossa Invest, do nosso amigo João Kepler. Nós temos a FCJ, lá de Belo Horizonte também. Nós temos a BR Angels, o próprio Sebrae, que foi dito aqui pela Regina. Então, pessoal, oportunidade não falta para que vocês sejam conselheiros. A questão, Regina, é que a gente percebe o seguinte. Muitos profissionais chegam até a Board Academy de uma carreira maravilhosa executiva. Alguns ainda estão executivos, outros já ou se aposentaram ou estão num processo aí de transição. E eles vêm para a formação na Board Academy e acham que vai sair da Board Academy com certificado debaixo do braço e já vai entrar naquela multinacional para ser conselheiro. Eles não entendem que precisa, às vezes, dar 2 passos para trás, né? Sandália da humildade. Estamos começando numa nova jornada, uma nova carreira. E entrar, às vezes, numa startup ou mesmo numa instituição, uma ONG, uma fundação, para, como diz o Eduardo Gomes, ganhar quilometragem também de experiência, entregar a minha experiência de toda uma vida, mas ganhar experiência nesse novo jeito de pensar, de se posicionar de conselheiro.
é muito saudável para que aí eu possa ganhar tração como conselheiro para depois atuar em empresas de médio porte, grande porte, quem sabe até as SAs de capital aberto aí no futuro. Exatamente. E no começo, você iniciar um conselho pro bono também vai te ajudar nesse processo de aprendizado. E muitas vezes você também consegue entender se o que você pode aportar de valor ali e realmente falar assim, poxa, aqui eu vou conseguir. Eu estou numa startup que todo mundo já conhece, que é a Meliva, ela faz parte das minhas aulas do Lean Governance também, eles participam, o Vandré. Vou cobrar merchandise aqui da Meliva, brincadeira, é sem dúvida alguma uma startup que tem feito aí a diferença e parte disso por responsabilidade aqui da Regina e dos conselheiros que estão lá. E o Fernando Mazuela, que é meu parceiro. Abraço, Fernando. Nessa jornada. Você sabia que o Fernando me atendeu enquanto eu executivo de empresa e o Fernando executivo da área bancária? Eu era cliente dele. Você vê como o mundo dá voltas? Esse mundo é Nós pequeno. dois fomos concorrentes e o seu conselheiro, colega, foi meu fornecedor de serviços bancários. Olha como é que as coisas se conectam, pessoal. Na Board Academy você vai encontrar ex-colegas de trabalho, colegas às vezes da sua formação anterior, ex-vizinhos. Já aconteceu da gente ter inclusive irmãs vindo fazer o programa de formação e só aqui descobrirem que estavam fazendo a mesma formação. O mundo é pequeno, né? Exatamente. E então, na Meliva, nós já temos um contrato de vesting que está praticamente finalizando. Opa, eu quero pegar esse negócio do vesting aí para você explicar um pouquinho sobre isso. O vesting é um contrato onde você vai vestindo, né, vai recebendo um percentual do cap table, que o cap table é como se fosse as cotas da empresa. Né? Então, você recebe um percentual que é negociado à medida que você vai entregando o valor, o que é negociado entre as partes. Então, esse vesting pode ser feito num período de 2 anos e a cada 6 meses você vai recebendo esse percentual. E você só vai realmente ser sócio dessa empresa no momento onde ela tiver um exit e ela tiver um investidor lá na frente, ela virar uma SA. Então, aí você passa a ser sócio da empresa. Enquanto isso, você não é sócio. Então, e aí nesse... É uma forma de remunerar a longo prazo. Exato. Eu entro, não estou recebendo honorários mensais, Exato. mas eu estou junto com os empresários ali apostando meu tempo, meu conhecimento para que essa startup chegue num determinado ponto, né, onde alguém vai comprar, vai investir, e aí eu posso ou me tornar sócio ou até sair também do negócio com um percentual do valor da negociação. Exatamente. E aí você, normalmente, o que é recomendável, né, que você faça um contrato inicial pro bono. Por exemplo, você entrou numa startup e ela não tem ainda, ela está na fase de queima de caixa, né, o famoso Vale da Morte. E o famoso Vale da Morte, ele ocorre até metade da tração de uma empresa. Então, ideação, validação, tração, ela ainda está no Vale da Morte. Ela só sai desse Vale da Morte quando ela atingir o break-even point, né, o ponto de equilíbrio, onde começa a ter vendas maiores que pagam as suas despesas, né? Então, nesse momento, a startup não tem dinheiro para pagar um conselheiro, né? Então, às vezes os próprios donos têm outras atividades para se manter. Exatamente. Porque a startup está todo mundo apostando nela, né? Exatamente. Está colocando dinheiro, os sócios estão aportando dinheiro na empresa, mas você acredita nessa empresa. A tese. Você acredita nessa tese, você acredita nesse propósito e mais. O mais importante, você acredita no founder. Você pode acreditar na tese, você pode acreditar naquele negócio, mas você não acredita no founder. Não esteja lá. Olha que insight valioso aqui para os nossos queridos colegas conselheiros. Você vai entrar numa empresa, independente do porte dela, conectou propósito, a atividade que ela faz, o que ela entrega, mas qual que é a relação com os fundadores da empresa? Se tiver um problema aqui, um ruído, talvez não seja o lugar para você estar.
Exatamente, que o fundador, ele precisa estar engajado, e ali 100% engajado. Porque muitas vezes, e eu já tive experiências assim, onde o fundador, ele tinha outros negócios, ele não se dedicava à empresa, então fazíamos as reuniões de conselho, levávamos, olha, sugestões, perguntas e tudo mais, ata de reunião, plano de ação, próxima reunião. Vamos tratar vamos dar uma olhadinha no que ficou definido na reunião passada? Esses pontos. Ah, nada foi feito. Ah, tinha essa desculpa. Ah, teve isso, aquilo. Então, a próxima reunião não funcionou. Ok, tudo bem. Próxima reunião, vamos tratar desses pontos? Chegamos na reunião, nada acontecendo. Conselho se reúne. Isso é uma coisa que a gente costuma fazer. Conselho se reúne. Vamos chamar o founder, e às vezes outras pessoas participam da reunião, então vamos chamar esse CEO dessa empresa para conversar. Porque Ninguém está ali perdendo o seu tempo, né? Exatamente. Então, muitas vezes essas conversas difíceis são importantes serem, né, acontecerem numa reunião de uma reunião, às vezes até fora dessa reunião, chama-se a pessoa para conversar. Realmente, é isso, porque nós estamos aportando todo esse valor para você e você não está trazendo de volta. É aquele puxão de orelha, sabe? E aí a coisa funciona. Então você tem que ver realmente, você se conecta com essa empresa, com esse founder, ele está dedicado? Você vai realmente querer estar ali para ajudar mensalmente essa empresa? Porque se você faz um vesting, você está apostando que aquilo vai crescer. Então, se você realmente identifica que aquilo não vai seguir, então não perde seu tempo. Tem muita gente precisando de Tem ajuda muita gente querendo precisando ajuda. de ajuda, exatamente. E às vezes a pessoa precisa do quê? De mentoria, né? Teve um conselho que eu participei também, o CEO precisava de coaching, não era nem mentoria. Ele tinha realmente sérios problemas de como saber liderar, né? Então, de relação com seus funcionários, relação com seus sócios. Ele era uma pessoa muito operacional. Ele era muito focado no produto. E isso é outro problema. Startup que nasce em volta de um produto, mas esquece que como empresa tem que ter gestão, tem que ter pessoas, né? Exato. E nessa trajetória toda também, eu também sou conselheira de empresa familiar, de uma empresa familiar, e uma startup que é familiar. Então, hoje eu sou conselheira de uma startup familiar, são 2 casais, são 2 irmãs e seus maridos, e é bem interessante também. É uma startup que você também tem que tratar de temas familiares, que eles não estão nem pensando, mas que vão precisar falar, como um acordo de convivência, né, que a gente chama de protocolo familiar. Numa startup, muitas vezes, no começo, a gente fala de Founders Agreement, né, que é o acordo dos fundadores. E numa empresa familiar, além disso, você tem que ter um acordo de convivência. Hoje eles têm filhos pequenos, mas e mais para frente? Como que fica essa questão da sucessão, né? Hoje são 2 casais. Quem é que define ali? Quem é que manda? A CEO, ela não tem hoje 50%. Então, para ela definir, ela mandar, né, como ter a decisão final, vamos supor, de um CEO, você precisa realmente ter isso definido? Ou não vai ter decisão final e isso daqui é um colegiado? Tudo certo também, se for assim. Mas não está nada definido. Então, são coisas que a gente tem que tratar. O início da startup, eles não pensam nisso. E um conselho vem justamente para colocar o dedo nessas feridas, nesses pontos em aberto e falar, vamos começar a ir fechando essas pendências se vocês querem chegar em algum lugar, porque resolver lá na frente vai custar mais caro, vai ser mais difícil. Exato. E tudo isso que a gente fala aqui, dentro do Lean Governance, a gente também consegue identificar todos esses pontos. Eu trago aqui até uma história bem até divertida que a gente conta na nossa aula do Lean Governance, que o Vandré conta, que
que a Meliva, logo no começo, quando nós iniciamos a implementação do conselho, a Meliva é uma startup que ela faz uma aceleração das campanhas de marketing, né? Ou seja, você consegue fazer uma campanha de marketing economizando 95% do tempo de forma automatizada com base na inteligência artificial, né? E imagina que ela foi lançada no início de 23, onde em novembro de 22 teve o lançamento do ChatGPT, começou a se falar muito de inteligência artificial, por mais que ela já existisse antes, as pessoas popularizou ali, popularizou ali, e ele começou, e nós iniciamos a implementação do conselho em março, e eles tinham acabado de pivotar, eles eram uma empresa de educação e passaram a ser uma empresa de marketing. E naquele momento, chegamos lá, vamos, primeira reunião, apresentamos a metodologia do Lean Governance para fazer um autodiagnóstico. E aí, o Vandré olhou aquilo tudo e falou assim, gente, isso daqui é isso que a gente vai ter que fazer. Só que eu tô com um problema aqui. Eu tô participando de uma competição e vai ser muito importante para mim. E naquele momento, ele não era uma startup que estava de ideação para validação, ele estava validando seu produto. E ele resolveu participar daquela competição, que chamava Startup Race, para que ele pudesse validar perante as pessoas que estariam ali, que poderiam ter investidores e tudo mais. E quando ele começou a fazer o pitch dele, que é, né, fazer a apresentação, nós olhamos e falamos assim, não, realmente isso aqui não tá legal. E quando ele falou isso, olha, eu preciso participar, nós falamos, tá tudo certo, não tem problema, porque o conselho, imagina se eu fosse uma pessoa assim, né, cabeça fechada, assim, não, eu tô aqui, eu preciso fazer, você tem que colocar a governança. Não é nada disso, você precisa se adaptar ao momento da empresa. E o pitch faz parte da marca, da comunicação da marca. E faz parte da governança. Você saber como comunicar. Inclusive, o conselho ajudar na formulação do pitch. Exatamente. O conselho ajudou a ele pensar, trouxe várias perguntas que foram importantes, a forma como ele comunicava o seu negócio. Bom, não preciso dizer que eles ficaram em terceiro lugar. Era uma empresa que ainda estava em validação e não tinha seu produto formado. Então, o que é importante? É você entender do negócio, saber como você pode aportar valor e ser flexível nessa situação. E depois nós implementamos, tanto é que hoje é uma das startups, assim, modelo que nós temos em relação à governança. Eles já tiveram diversas situações como negociações de sociedade. Logo no começo, ele tinha sócios, né, que não estavam mais conectados ao propósito. Quando a gente fala disso, né, porque às vezes o investidor, ele está conectado com aquele propósito. Eles pivotaram e não estavam mais. E ele estava muito diluído. A gente fala que é a diluição do cap table para uma startup, de quanto ele tem das suas cotas, né? É muito importante que ele esteja atento a que não tem essa diluição. Então, ele foi lá e teve coragem de negociar com esses sócios, porque ele estava assim, e agora que eu faço? Tô com medo aqui, porque ele vai dizer não. O não você já tem. Então, vá. Então, ele sempre falava isso, olha, o conselho me dá, muitas vezes, coragem para eu dar o passo que, às vezes, eu sei que eu tenho que dar, mas eu não tenho aquela base para me ajudar nisso, né? Então... É interessante isso. Eu tô lembrando aqui de um amigo em comum que nós temos, o William Souza, da Kainos, né? E ele, desde a primeira empresa dele, hoje o grupo tem acho que 6 ou 7 empresas, ele falou que desde a origem ele implementou conselho. E ele implementou o conselho para que tivesse alguém puxando ele, para extrair dele o melhor dele, para que ele se tornasse um empresário melhor. Esse é um dos papéis do conselheiro, né? A gente traz a visão de fora, oxigena a empresa,
mas a gente também provoca o empresário para que ele possa crescer enquanto empresário. Então, acho que no final das contas, ser empresário, né, eu vou ser dono do meu negócio e não vou mais dar satisfação para ninguém. Não, não. Todo mundo precisa ter alguém a quem se reportar. Num casamento, é o marido, é a esposa um para o outro, né? Numa sociedade, é um sócio para o outro, né? Nós, como colaboradores, temos sempre ali algum superior. E no final das contas, se não for assim, lá na ponta a gente tem o cliente, tem todos os stakeholders, os funcionários. Ou seja, é um eterno reporte. Tem sempre alguém que está comprando ou não a nossa ideia. E um conselho poder aportar esse valor e apoiar o empresário é fundamental. Exatamente. Você falou uma coisa, a ideia. E eu tenho uma outra coisa para falar para você também, que tá me conectando, que conecta muito com o meu propósito, que chama o Além da Ideia. Opa! Eu não falei ainda para você sobre isso, mas o Além da Ideia é um reality. E eu tô entrando nessa sociedade porque ele conecta muito com o meu propósito, né? E fala, mas o que tem a ver um reality com propósito? Porque é um reality que conecta o empresário, o empreendedor e o mentor, né? Então, nesse reality você consegue realmente, como mentor ou conselheiro, você ajudar a empresa e se posicionar também, mostrar qual que é o seu posicionamento para as pessoas que estiverem assistindo já te conhecer. Porque uma coisa que a gente fala é que, poxa, a minha dificuldade maior é como que um empresário vai me conhecer, porque às vezes eu sei que tem milhares de empresas familiares, milhares de pequenas e médias empresas que precisam de conselho, mas às vezes ele não consegue conhecer qual é meu valor, né? O que eu posso aportar. E no reality você vai poder fazer isso. Porque como mentor, como conselheiro, você vai poder se posicionar levando o que há de melhor de você para aquelas empresas que lá estão. E como o reality também é um investidor dessas empresas, e são pequenas e médias empresas, não só... Até pode ter uma startup, mas normalmente são pequenas e médias empresas. O reality, ele também será sócio de todas essas empresas que entram. E eu serei responsável por montar os conselhos dessas empresas do reality. Sensacional. Então, isso está totalmente ligado com o meu Estamos propósito. trazendo um spoiler aqui, hein? Além da ideia, e como é que vai ser a disponibilização disso? Vai ser pelo YouTube? Vai ser por alguma plataforma, algum canal de TV? Sim. Então, são vários canais de TV. Então, toda essa parte da publicidade é definida através dos investidores que também participam dos investidores, dos empresários, que são os patrocinadores desse programa. E também a forma como você contrata a sua participação. Então, você pode aparecer nas grandes TVs abertas, né? Então, todas elas. Também no YouTube, são várias rádios que vão participar, que participam também. E também alguns cortes que serão publicados tanto no Instagram, nas plataformas Muito bom. de streaming. Então, isso vai ser bem, bem bacana. E também, nisso tudo está se formando um ecossistema, onde muitos empresários que também participam do programa não têm conselho. Então, esses conselheiros que participarem, eles também terão a oportunidade de conselhos remunerados lá dentro, né? Então, obviamente que isso depende de cada uma das empresas que participam, do smart money de cada um, para que tenha feito essa conexão. Então, esse é um novo projeto para 2026 que está aqui à minha Muito bom. frente. Em breve, mais informações sobre o Além das Ideias. Regina, a gente já está caminhando para o final da nossa conversa aqui, 1 hora de conversa, daria para ficar muito tempo, mas recentemente você foi homenageada aí no nosso da nossa premiação aqui da Board Academy, o Board Awards, entre os 10 conselheiros, conselheiras mais admiradas do ano
né? Foi o segundo ou terceiro ano? Segundo ano. Segundo ano que você ganha essa homenagem, uma votação aberta, mais de 20 mil votos, e a Regina esteve ali entre os 10 mais votados. Para a gente caminhar para o nosso final, como foi receber essa homenagem, esse prêmio, e o que você tem a dizer para os nossos colegas conselheiros que estão aqui nos assistindo, como um recado, um insight que você queira deixar? Bom, primeiramente eu só posso dizer que assim, foi maravilhoso, né? Porque ele realmente, ele encerra, assim, um ciclo desse ano de entregas, de dedicação, de estudo, e não só desse ano, mas acho que de toda essa minha trajetória, né? Porque desde quando eu comecei na Board Academy, eu me dispus a estudar muito, né? Então, a minha formação, a cada vez aprender mais, as mentorias. Então, ele sela todo esse aprendizado, né? Ele fecha com chave de ouro. Então, eu só posso agradecer. Eu fico muito feliz pelo reconhecimento das pessoas, né, que votaram. E eu só tenho a certeza de que eu estou no caminho certo. Então, essa é a certeza. E o que eu posso dizer para as pessoas é que, identificando o seu propósito e sabendo que você realmente pode aportar valor para as empresas, então siga esse seu caminho. Aqui na Board Academy foi onde eu tive essas portas abertas. Então, e eu sei que eu tô no caminho certo. A gente diz que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, saiba com quem você convive, ao lado de quem você anda, para que você realmente siga crescendo e se aprimorando. Então, eu só posso dizer que eu estou no caminho certo. Muito bom. Eu queria agradecer muito. Regina, sensacional. Obrigado, você trouxe insights valiosos baseado na sua história de vida pessoal, profissional. Parabéns pelo trabalho que você tem realizado aí à frente das empresas onde você está aconselhando, e certamente tenho certeza que está no caminho certo e muita gente vai ser impactada ainda, não só por esse podcast, por essa entrevista, mas por tudo aquilo que você tem feito e fará aí através do seu trabalho nas empresas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Simonato. Muito obrigada pelo convite. Pode sempre contar comigo. Com certeza, você é de casa. Vocês que nos acompanharam até aqui, muitos insights hoje foram trazidos pela nossa querida Regina. E eu queria deixar um último para você, que é o seguinte: nós, como conselheiros, temos esse nobre desafio, propósito de ajudar, de apoiar os empresários, as empresas brasileiras. A gente não precisa estar na política para fazer o bem para o nosso país. Basta a gente usar a nossa experiência, a nossa força de vontade para ajudar uma empresa. Porque por trás de um CNPJ existem, Regina, centenas, talvez milhares de CPFs. São famílias de pessoas que trabalham na empresa, são os clientes finais, os fornecedores, todo um ecossistema que você pode estar impactando através do seu conhecimento, da sua experiência. Então você que não é ainda conselheiro, mas está aqui com a gente, acompanhando, namorando, quem sabe seja a hora de você dar esse próximo passo na sua carreira e também poder apoiar mais empresas e ajudar, então, dessa forma, empresários, empresas do nosso Brasil e, claro, o nosso país. Então, fica aqui o meu agradecimento. Convido novamente a você fazer a sua inscrição no nosso canal, caso você não tenha feito ainda, para receber outros conteúdos, notificações. Ativa aí o sininho. Assim você vai ser notificado sobre outros conteúdos aqui da Board Academy e sempre esteja conosco, não só aqui no podcast Os Conselheiros, mas também nas demais programações da Board Academy. Muito obrigado. E nós nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.